irmãos, queridas irmãs, nós fomos chamados pela igreja a, neste mês de setembro, ter como temas para a nossa reflexão e a nossa meditação a Bíblia e o dízimo. A igreja dedica este mês e o chama mês da Bíblia, mês do dízimo. A Bíblia, todos nós já sabemos, e até dizemos uns para os outros, é a palavra de Deus. Palavra inspirada por Deus, escrita por mãos humanas. Deus não pegou uma caneta ou uma pena e foi escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens como nós, mas que se deixaram guiar pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Histórias do povo de Deus do Antigo Testamento, que eram passadas de geração a geração, eram contadas oralmente, se tornaram escritos para que não se perdesse a realidade da grande bênção que Deus tinha realizado naquele povo, desde a escolha através de Abraão, passando pela libertação quando atravessaram o Mar Vermelho, e a aliança que Deus foi renovando a cada profeta, a cada juiz, nos tempos da história humana. Esta revelação, ela se tornou definitiva em Jesus Cristo. Ela se tornou concreta em Jesus Cristo. Jesus vem ao mundo e se apresenta para nós como o Filho de Deus, o próprio Deus feito carne, o próprio Deus que toma a figura humana para nos salvar, para nos libertar, para nos reconciliar com o Pai, do qual nós estávamos afastados pela quebra da aliança a partir do pecado. Tudo isso poderia ser apenas mais uma história. Poderia ser apenas mais um livro de histórias, se nós não tivéssemos no coração a fé. A fé que é a revelação de Deus no amor. Quando nós amamos, quando nós sentimos o amor generoso de Deus em nós, e correspondemos a este amor, nós temos fé, nós acreditamos. E é por acreditar que nós professamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E esta palavra se torna vida no nosso dia a dia. Não é um livro para apenas ser lido como se fosse uma história e acabou-se, mas é um livro para ser contemplado no hoje da nossa história. Se nós pararmos a cada trecho sagrado para contemplar a leitura que fazemos, vamos descobrir que a palavra de Deus se torna vida na nossa vida. Que tudo aquilo que está escrito se atualiza no nosso dia a dia. Se nós tomarmos, por exemplo, o texto do Evangelho de hoje, onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Nós vamos ver que nós também estamos nesta linha. E o que é pior, nós ainda somos menos generosos do que Pedro, porque nós não queremos perdoar nem a terceira. Nós dizemos assim: fez comigo uma vez, eu perdoo. A segunda eu ainda perdoo. Agora, se fizer a terceira vez, eu não quero mais conversa.
E Jesus ainda diz que é 70 vezes 7. E é claro que a gente não vai ficar contando quantas vezes perdoou uma pessoa para ver se chega em 490. Que é o número que Jesus nos deu. Ah, já perdoei fulano 488. Ele ainda tem direito a mais coisas. O que Jesus quer nos dizer é que o nosso perdão deve ser sempre, todas as vezes. Se o número 7 na Bíblia é visto como o número da perfeição, imagine este número elevado. 70 vezes 7. É uma perfeição suprema. É uma perfeição máxima. Aquilo que Jesus quer de nós, no sentimento do perdão. Aquilo que Jesus disse a Pedro, não foi só para Pedro, foi para nós. Se faz vida na nossa vida a palavra de Deus. O problema é que nem sempre nós nos lembramos de ler a Bíblia. Às vezes, a nossa Bíblia é um enfeite. A minha Bíblia é tão bonita que ganhei quando eu fiz no encontro, está ali guardada. Não quero nem mexer com ela, que é para não gastar. A Bíblia, não é a Bíblia, não é a Bíblia, é para ser lida, é para ser meditada, é para ser estudada, é para ser crida, é para ser vivida. É para isso que a palavra de Deus existe. Mas também não devemos ler a Bíblia de qualquer jeito. Às vezes, nós temos a tendência de dizer assim: vou abrir aqui a Bíblia para ver o que é que Deus vai me dizer. Claro. Aí abre a Bíblia. E às vezes acontece com aquela pessoa que foi fazer isso, e quando abriu a Bíblia estava lá a história de Judas, e dizia assim: Judas foi se enforcou. E a pessoa disse: não, não é para mim não isso. Vou abrir de novo. Fechou a Bíblia, abriu de novo, e estava a parábola do jovem rico, onde Jesus diz a ele: vai e faz o mesmo. Aí a pessoa disse: ah, meu Deus, agora Jesus mandou me enforcar. Mas não é bem assim. A Bíblia não é para ser lida desse jeito. A igreja nos dá as diretrizes para a leitura diária. O nosso folheto da missa, ele traz na última página as leituras para cada dia. De segunda até o outro domingo estão aí no nosso folheto. O que é que a igreja nos diz que nós temos que meditar amanhã, e na terça, e na quarta, e por aí vai. Só não podemos parar a meditação. Não podemos parar a leitura. Palavra santa, palavra de Deus. Mas estamos também no mês do dízimo. A igreja nos convida a que nós sejamos responsáveis pela manutenção da nossa igreja. Muitas vezes nós ainda estamos pensando que quem é responsável pela igreja somos nós, não, são os outros. Aí por isso que a gente tem que ficar fazendo promoções, a gente tem que ficar fazendo algumas coisas, porque nós ainda não tomamos consciência de que nós somos os responsáveis pela nossa igreja. Tudo aquilo que nela acontece, tudo aquilo que nela é feito, é responsabilidade minha. Mas nós católicos ainda não temos a consciência do 5º mandamento da igreja, que é de devolver o nosso dízimo, uma parte daquilo que Deus me deu. Não interessa quanto, nem percentagem, nem valor. O que interessa é o amor que eu coloco naquele momento em que eu vou devolver para a igreja um pouco do que Deus me deu, uma parte do que Deus me deu, para que a igreja possa continuar anunciando este evangelho, trabalhando este evangelho, promovendo que este evangelho chegue a outras pessoas, mantendo o templo, mantendo as estruturas, mantendo a evangelização. É responsabilidade nossa, mas nem sempre nós somos dizimistas, e às vezes quando somos, nem somos tão fiéis. Talvez se tivesse juro, ou se tivesse crescido o Serasa, nós tivéssemos mais cuidado. Mas como não tem, às vezes a gente esquece e diz: eita, mas o mês que vem eu vou, esquece de novo, e vai ficando. E aí a igreja vai se tornando uma pedinte. Por isso que o
povo às vezes diz assim, ô padre, para pedir. Porque nós ainda não assumimos a nossa missão de ministério. E dentro do projeto arquidiocesano de evangelização, nós temos 4 eixos da evangelização. O eixo da animação missionária, da setorização, dos santuários e da formação. E dentro da dimensão da formação, nós estamos aqui hoje para um dia de formação espiritual, de crescimento da nossa vida interior. Quanta coisa boa Deus nos ofereceu nesse dia de hoje, através da pregação, da adoração, da oração, do louvor, do encontro, do deserto, do diálogo com o outro, da confraternização. Deus foi nos mostrando onde é que nós podemos crescer. E nós fomos acolhendo este crescimento espiritual de Deus. Estamos encerrando o nosso retiro com a celebração desta missa. Estamos levando para casa aquilo que Deus falou para nós. No momento do deserto, eu pedia, não fique junto de ninguém, nem mesmo da pessoa que você mais ama que está aqui. Vá apenas ouvir o que Deus tem a me dizer. E foi bonito ver, espalhado por este recanto todo, aqui na casa do clero, cada um buscando ouvir a voz de Deus, sentado no chão, sentado pelas calçadas, caminhando, às vezes até remexendo nas pedras, como se com elas estivessem dialogando, mas ouvindo aquilo que Deus lhe dizia. E o que vai ficar mais forte para nós é essa voz de Deus. Aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos fala. Recorde agora isso no seu coração. Recorde o momento do seu deserto. Recorde o momento do seu estar só você e Deus. E lembre-se, o que foi que Deus lhe disse no seu momento de oração?